A descoberta das leis da dinâmica ou leis do movimento foi um momento dramático na história da ciência. Antes do tempo de Newton, o movimento das coisas, como os planetas, era um mistério, mas depois de Newton existiu um entendimento completo. Galileu fez um grande avanço em entender o movimento quando ele descobriu o princípio da inércia. Se um objeto é deixado sozinho e não é perturbado, ele continua a se mover com uma velocidade constante em uma linha reta, se originalmente estava se movendo assim, ou continua parado se ele estava parado. Obviamente que este nunca parece ser o caso na natureza, pois se deslizamos um bloco através de uma mesa, ele para, mas isso acontece porque ele não foi deixado sozinho, ele está se atritando com a mesa. É necessário uma certa imaginação para achar a regra certa, e essa imaginação foi fornecida por Galileu. Obviamente, a próxima coisa necessária é a regra para achar como um objeto muda a sua velocidade se alguma coisa o está afetando. Esta foi a contribuição de Newton. Newton escreveu 3 leis. A primeira lei era uma simples reafirmação do princípio da inércia de Galileu. A segunda lei forneceu uma maneira específica de determinar como a velocidade muda sobre as diferentes influências chamadas de forças. E a terceira lei descreve as forças em uma certa extensão, de modo que é chamada de lei da ação e reação, na qual, para toda ação provocada por um corpo, há uma reação que surge em um outro corpo originada pela primeira. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rafael aqui na área. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre as leis de Newton, certo? E é importante vocês saberem que a partir desse momento, né, nós vamos trabalhar basicamente com o entendimento do porquê que os movimentos ocorrem, né? Então, até a aula passada, a gente estava trabalhando com movimento circular, nós trabalhamos com a situação anterior dos movimentos em 3 dimensões, com os vetores, né, um movimento uniformemente variado, tudo isso era a descrição dos movimentos. E a partir de agora nós vamos trabalhar com a causa dos movimentos, né? Então, primeiramente, nós vamos trabalhar com a primeira lei de Newton, que vai estar relacionado com a lei da inércia, né? E depois a gente vai falar com a segunda lei de Newton, que vai relacionar a interação entre os corpos, que nós vamos chamar de força, e com a aceleração com a qual esse corpo vai adquirir, a segunda lei de Newton. E por último nós vamos falar da terceira lei de Newton, que vai estar associada com o que nós vamos chamar de lei da ação e reação. Certo? Bom, pessoal, então, falando aqui da primeira lei de Newton, certo? O que a gente vai ter é o seguinte, como a gente já vem falando um pouco aí no início do vídeo, né? A primeira lei de Newton fala pra gente, né, ou a lei da inércia, né, que todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, MRU, né, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas a ele, né? Então, a menos que exista uma força resultante, tá? Então, aqui quando a gente estiver falando dessas forças aqui, é importante nós lembrarmos que são forças resultantes. Então, significa o seguinte, se eu tenho, por exemplo, a análise de uma maçã em cima de uma mesa, certo? Uma maçã em cima de uma mesa, o que vai acontecer com ela, né? Eu sei que essa maçã possui uma força, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Possui uma força para cima, que nós vamos chamar de força normal, e uma outra força para baixo, que nós vamos chamar de força-peso. São 2 vetores. Em módulo, o peso é igual à força normal. Apenas em módulo, esses 2 vetores têm a mesma intensidade, né? Mas, quando nós fazemos a soma vetorial dessas 2 forças, né,
a gente vê que a resultante, que é a soma de peso mais a normal, significa que essas como elas vão se cancelar nesse caso específico, a resultante vai ser igual a zero, né? Então a gente pode falar que a força resultante imprimida sobre esse corpo foi nula. Então, na ausência de força resultante imprimida sobre o corpo, no caso dessa maçã aqui, ela vai continuar em repouso indefinidamente, a não ser que eu venha aqui e dou um golpe nela, né, para ela poder cair, certo? Bom, então a gente pode falar o seguinte, que se o meu corpo, por exemplo, também estiver em movimento retilíneo uniforme, então vamos observar o caso dessa moça aqui, ó, né? Ela estava lá, por exemplo, andando em linha reta com um cavalo, né? E aí, de repente, o que aconteceu com o cavalo? Esse cavalo aqui, ele simplesmente, né, ele parou, né? O cavalo aqui simplesmente para. Então, quando esse cavalo para, o que significa é que a moça vai continuar no seu movimento retilíneo uniforme, de modo que isso vai fazer com que ela caia para frente do cavalo, certo? Bom, então a gente vai falar sempre que o meu corpo vai estar em estado de inércia na situação em que nós temos a força resultante, né, o módulo dessa força resultante sendo igual a zero. Portanto, se o corpo possui um módulo de velocidade igual a zero, ele vai permanecer. Se o módulo do vetor velocidade, ou melhor, o vetor velocidade é constante, o que significa o vetor velocidade constante? Significa que se ele tem uma direção e um sentido, ele vai permanecer sempre com esse mesmo tamanho aqui, tá? O meu vetor velocidade sempre vai ter o mesmo tamanho, sempre vai ter essa mesma inclinação e esse mesmo sentido. Então, isso significa que ele está em movimento retilíneo uniforme. Estando ele com um módulo constante, ele vai permanecer nesse estado de inércia, certo? Então, nós falamos que isso daqui, essas duas condições, quando o corpo permanece sempre andando com a velocidade constante em linha reta, ou ele vai permanecer indefinidamente em repouso, isso aqui a gente vai falar que esse corpo está em estado de inércia, certo? E, portanto, ou inerte, né? Isso aqui significa necessariamente que a força resultante sobre esse corpo foi nula, tá certo? Então pensa nessa moça do cavalo aqui, basicamente quando você está andando num ônibus, né, ele está lá a 60 km por hora, por exemplo, em linha reta, e de repente o motorista mete o pé no freio. O que acontece? Se você não estiver segurando em nada, você vai continuar a 60 km por hora. Então, se não tiver nenhuma força resultante atuando sobre você, você continua a 60 km por hora em linha reta, né? E então, você continua inerte, a sua velocidade continua constante na ausência de força resultante. Beleza, pessoal? Bom, e um outro exemplo aí da aplicação da lei da inércia é o do porquê que nós utilizamos, por exemplo, o cinto de segurança e os airbags no carro. Então, o que a gente pode observar aqui nessa figura aqui ao lado, certo? Esse trecho aqui do vídeo mostra pra gente o seguinte: quando um carro ele colide, tem uma colisão frontal, né, o seu corpo ele não sabe, né, que o carro bateu. Então, ou seja, não existe uma força resultante desacelerando o seu corpo, que está à velocidade do carro. Se o carro está a 100 km por hora, o seu corpo está a 100 km por hora, certo? Em relação à estrada. Se o carro bate, o seu corpo vai continuar em movimento retilíneo uniforme a 100 km por hora. E isso está relacionado ao fato do seu corpo possuir essa inércia, né, que é a tendência a conservar o seu estado de movimento, a não ser que você tenha uma força resultante aplicada sobre o seu corpo. E aí, no caso, a força resultante, né, tem que ser aplicada pelo cinto e pelo airbag, para desacelerar você e você não colidir com materiais mais duros que podem causar, por exemplo,
danos ao seu corpo. Então, aonde a gente pode aplicar o princípio da inércia de uma forma extremamente importante nessa questão dos acidentes, da prevenção de fraturas, né, através da utilização de cintos e airbags. A pergunta agora, pessoal, ela vai ser o seguinte: como é que eu faço para tirar então o meu corpo do estado de inércia, né? Ou seja, como é que eu faço para que o meu corpo não permaneça sempre com a mesma velocidade em linha reta, ou esse corpo também não permaneça sempre em repouso? Como é que eu faço isso? Para fazer isso, a gente, na física, a gente descreve uma entidade que nós vamos chamar de força, que é uma grandeza vetorial, que está relacionado com a interação entre os corpos, a forma com a qual os corpos, por exemplo, trocam energia, né? Então, você sabe disso, que quando você está lá tentando levantar uma mala, por exemplo, você vai tirar essa mala do repouso, né? E para isso você tem essa noção intuitiva que você está fazendo força nos seus braços, né? Essa força é que está imprimindo então uma aceleração para a mala e ela está saindo do repouso. Então toda vez que eu não tiver toda vez que eu tiver aceleração, ou seja, alteração da velocidade do vetor velocidade de alguma forma, eu vou ter que ter o que nós chamamos de força resultante. Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenha lá o meu bloquinho, né? Então eu tenho um bloquinho, certo? E aí esse bloquinho, por exemplo, ele está em cima de uma mesa, tá? Certo? E aí o que acontece é o seguinte: imagine que eu tenho uma força de atrito que segura esse bloquinho aqui. Quando eu tento empurrar ele não sai do lugar, ele ainda fica um pouquinho em repouso ainda, tá? Então eu vou chamar essa força verdinha aqui, né, por exemplo, de força de atrito. Esse atrito é devido à interação entre a superfície do bloquinho e da mesa, tá? Então, essa é uma grandeza vetorial, essa interação, então nós vamos chamar de força de atrito. E imagine que você por um outro ponto, vai puxar o bloquinho, por exemplo, com uma cordinha. E aí eu vou chamar isso de força F, tá? Então, o que vai acontecer é que você vai ter uma força resultante, né? Que vai ser, na verdade, vai ser a diferença entre essa força F, tá? Essa força F que está para frente e a força de atrito verdinha que está para trás, tá? A diferença entre a força F e a força de atrito que puxa para trás, essa força vai ser o que nós vamos chamar de força resultante, tá? Então vamos chamar ela até de R. E aí, a segunda lei de Newton fala para a gente o seguinte: essa força resultante, então, que o corpo vai estar sujeito devido à diferença entre as forças que atuam sobre ele vetorialmente, né, essa força resultante R, tá certo? Vai estar associada com a aceleração que esse corpo vai adquirir, certo? Essa aceleração vai fazer com que esse bloquinho que tenha, por exemplo, aqui uma massa M, esse bloquinho que tem uma massa M submetido a essa diferença de força entre a força F e a força de atrito, por exemplo, né, vai ter, portanto, uma força resultante, né? Essa força resultante, ela nada mais é do que a soma vetorial da força F com a força de atrito. Só que nós vimos lá em soma de vetores que quando eu tenho um vetor de sentido contrário, eu subtraio o módulo do outro, certo? Desde que eles tenham a mesma direção, né? Então, por isso que sobrou só essa força resultante aqui para frente menorzinha, tá vendo? Que é a diferença entre a força F e a força de atrito aqui. Então, essa força R aqui, ela vai estar associada com essa aceleração através da segunda lei de Newton, que nós podemos escrever como, né, a segunda lei de Newton pode ser escrita como resultante das forças é igual a massa vezes aceleração. Essa é a famosa segunda lei de Newton, certo? Então, o que acontece? A soma vetorial de todas as forças que atuam sobre um corpo, né, R, o módulo dela, né, e a direção e o sentido,
a direção e o sentido dessa força vão ser exatamente a mesma direção e sentido da aceleração que o corpo vai adquirir, tá bom? E a intensidade dessa aceleração vai depender da massa. Corpos de massa menor, né, vai ter uma aceleração maior, tá? Ou para um corpo de mesma massa, para eu entender que eu queira esse corpo com uma aceleração maior, eu vou precisar de uma força resultante maior. Com isso, vamos imaginar essa situação aqui, onde nós estamos, por exemplo, empurrando esse carrinho, certo? Se você empurra o carrinho sozinho, você tem uma força menor, então vai ter uma aceleração pequena, o carrinho vai custar a sair do repouso. Se você tem duas pessoas empurrando, aumenta a força e aumenta a aceleração, né? E aí o carrinho vai vai sair do repouso, do estado de inércia com um pouco mais de facilidade. Se você tem 3 pessoas empurrando, você tem uma força bem maior e aumenta também a aceleração, né? Então aqui essa força F está funcionando como a nossa força resultante, tá bom? E o que a gente pode observar é que para um corpo de mesma massa, no caso o carrinho aqui não mudou sua massa, quanto maior a força resultante, mais gente empurrando, né, maior vai ser a aceleração que esse carrinho vai possuir. Então, em homenagem ao grande Newton, né, no sistema internacional, a gente vai ter que a massa ela é dada em quilogramas, como a gente já sabia, né? A aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado e a força vai ser, portanto, quilograma, que é massa, vezes metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração, e isso nós vamos chamar de Newton, beleza? Então, Newton vai ser a força que nós vamos escrever para todos os exemplos que a gente vai trabalhar daqui para frente, tá? Em sistema internacional. Então, o que significa 1 Newton? 1 Newton significa um bloco de 1 kg, certo? Sendo acelerado por uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, um bloco de 1 kg, que é exercido sobre ele uma força resultante de 1 newton, ele vai adquirir uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Bom, vocês já pararam para pensar que se todos os corpos caem com a mesma aceleração, né? Isso significa que todos os corpos deveriam ter o mesmo tempo de queda, não é isso? Bom, teve uns caras que fizeram o seguinte experimento. Colocaram uma bola de boliche e um monte de pena para cair dentro de uma câmara. E deixaram essa câmara inicialmente com ar, depois eles colocaram bombas de vácuo e sugaram todo o ar dessa câmara. Bom, então, intuitivamente, a gente sabe que se a gente deixar uma bola de boliche e um monte de penas caírem simultaneamente, a gente imagina o seguinte, olha, a pena vai demorar mais tempo, né? Mas será que era isso mesmo que era para acontecer? A gente não tem falado que todos os corpos próximos à superfície da Terra possuem a mesma aceleração gravitacional, que é G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado? Então, por que a pena cai demora mais tempo do que a bola de boliche? Bom, vamos ver o que esses caras fizeram. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui o cara já está explicando no finalzinho, mas vamos pensar o seguinte, olha lá, soltei a bola de boliche e a pena. O que vai acontecer? A bola de boliche caiu e depois? Depois você tem o quê? Você tem a pena caindo muito tempo depois, certo? Então, comprova aquela ideia que a gente tinha assim, o que aconteceu aqui? A gente tem a pena demorando mais tempo para cair, certo? Mas como é que isso é possível, sendo que o que nós sabemos? Tanto a bola de boliche quanto a pena caem com a mesma aceleração gravitacional G, que é igual a 9,8 mais ou menos, né? Depende do local, metros por segundo ao quadrado, isso em módulo, né? E a gente sabe que a direção dela é sempre para baixo, né? Então, como é que a gente sabe que os dois possuem a mesma aceleração da gravidade, mas quando eu faço esse experimento, olha lá o que a gente está vendo? A gente está vendo as penas caírem bem depois, certo? Bom, vamos tentar entender isso um pouco mais. Bom, e aí, pessoal, o que os caras fizeram então?
eles construíram um local bem bacana, muito grande, né? E colocaram várias bombas de vácuo e tiraram todo o ar de dentro desse ambiente, certo? E aí o que aconteceu foi o seguinte, vamos dar uma olhada aqui, ó. Os caras foram lá, ligaram o sistema de vácuo, sugaram todo o ar, ficou mais de 3 horas lá sugando todo o ar de dentro daquele ambiente. E aí fizeram o mesmo experimento. Então o que aconteceu? Soltaram a bolinha e a pena, certo? E aí elas começaram a cair. Começaram a cair, começaram a cair, começaram a cair. E aí o que aconteceu foi que elas simplesmente chegaram juntas ao chão. E aí a turma ficou bem feliz, né? Por que que isso aconteceu delas terem chegado juntas durante essa queda, quando tirou o ar? Porque justamente o que estava acontecendo ali, pessoal, era o seguinte. O que estava acontecendo naquela situação anterior aqui, que elas caíam com uma diferença de tempo quando eu tinha o ar, é que nesse caso aqui, eu tinha uma força resultante sobre esse sistema que era de baixo para cima. É o que nós chamamos de força de resistência do ar. Então, a pena cai num tempo maior do que a bola de boliche e, portanto, quando a gente faz esse experimento com o ar, a gente observa que ela demora mais tempo, porque a aceleração resultante que ela adquire não é a mesma do que a aceleração resultante da bola de boliche. Isso se deve ao fato de que, para a pena, como ela tem uma massa muito menor e uma área superficial maior, a força de resistência do ar ela é muito maior para ela do que para a bola de boliche. E isso faz com que a aceleração resultante, que a gente viu lá da segunda lei de Newton, ela seja menor também. Então, nesse caso específico aqui, o que a gente está falando aqui é o seguinte, a resultante da pena, certo? Ela vai ser menor do que a resultante da bola, né? A resultante da pena vai ser a massa da pena vezes a aceleração da pena, e a resultante da bola vai ser a massa da bola vezes a aceleração resultante da bola. Mas a aceleração resultante da bola ela é muito mais próxima da aceleração da gravidade, ao passo que a aceleração da pena é bem menor do que a aceleração da gravidade. E isso acontece porque a força resultante do ar impede que a pena caia com a mesma aceleração, porque sobre a bola e sobre a pena eu tenho duas situações, a força-peso, que é a força com a qual os corpos caem, certo? Que vai ser, no caso aqui, a massa da bola vezes a gravidade, aqui a massa da pena vezes a gravidade, a gente vai ver isso. E aqui a gente vai ter a força de resistência do ar, certo? Que para a pena é muito maior do que a força de resistência do ar da bola, certo? Quando eu tenho ar. Nesse caso aqui, o que vai acontecer é que a gente vai ter, portanto, uma aceleração resultante da pena muito menor do que a aceleração resultante da pena vai... Vamos colocar aqui embaixo. A aceleração resultante da pena vai ser menor do que a aceleração resultante da bola. Pelo fato dessa força resultante, a força de resistência do ar sobre a pena ser maior do que a força de resistência do ar sobre a bola, certo? Quando eu tiro o ar, o que vai acontecer é o quê? Né? Aí eu zero toda essa história aqui, tá? Então a gente tira tudo isso daqui, certo? A gente tira tudo isso daqui, certo? Isso daqui também, tá bom? A gente vai tirando todo mundo. E nesse caso específico aqui, quando eu tiro o ar,
eu vou ter lá agora a minha bola, né, e a minha pena, certo? Sem resistência do ar para cima. Então, ambas vão cair com a mesma aceleração da gravidade, tá? A mesma aceleração. A gente vai ver que a força sobre a bola é maior porque a sua massa é maior, mas o movimento de queda e o tempo de queda está associado com a aceleração. E a gente já viu que todos os corpos caem à mesma aceleração próxima à superfície da Terra, certo? Que é a aceleração gravitacional, que tem um módulo G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. Tá certo? Então, por isso que quando eu tiro o A, eles sim vão cair ao mesmo tempo, tanto a bola quanto a pena, tá, pessoal? Então, pessoal, nós podemos falar aqui experimentalmente, né? Quando eu tenho, então vamos imaginar que a gente tem apenas nós tenhamos aqui deixa eu só fazer aqui, beleza. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui apenas um bloquinho assim, isolado, sem interagir com mais nada, certo? E aí que eu tenho aqui, portanto, uma força resultante que eu já calculei. Então, haviam várias forças atuando aqui sobre o meu bloquinho, e aí eu encontrei essa força resultante FR aqui. Então, força resultante, a gente ora vai escrever FR, ora vai escrever R, certo? Então, vai depender do livro e do exercício, tá bom? Então, como a gente pode perceber, se, portanto, esse bloquinho aqui vai adquirir uma aceleração A, essa aceleração A, certo? Vai ser paralela à força resultante FR, ou seja, tem a mesma direção, o mesmo sentido. E, além disso, a relação entre os seus módulos é dado através da massa pela segunda lei de Newton. FR é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, se o bloquinho tem massa M, nós vamos trabalhar dessa forma. Portanto, o módulo de F vai ser proporcional à aceleração para uma mesma massa, o vetor F e R possuem a mesma direção e sentido, e a massa, se eu fixo a força resultante, né, quanto maior a massa, menor a aceleração, ou seja, a massa é inversamente proporcional à força resultante. Bom, e aí a gente vem agora com o que nós chamamos de terceira lei de Newton, né? Ou o princípio da ação e reação. Então, o que a gente está falando aqui na terceira lei de Newton é basicamente o seguinte: se eu tenho aqui um bloco A, certo? Então, imagino que aqui eu tenho meu bloco A ou um corpo A, né? Um corpo A. E aí eu tenho um corpo B, certo? Tenho aqui um corpo B, tá certo? Bom, se o A faz uma força em B, que eu vou chamar de força que A faz em B, certo? Então, o B vai fazer uma força em A de mesma direção, só que sentido contrário. Então, a mesma direção horizontal, tá vendo? Sentido contrário. E mesma intensidade, que nós vamos chamar essa força de força que o B faz em A, certo? A terceira lei de Newton fala para a gente o seguinte, que a força que B faz em A é igual ao negativo da força que A faz em B, ou seja, elas possuem a mesma intensidade, a mesma direção, só o sentido que são contrários, né? Então imagine que isso aqui sejam duas cargas positivas que se repelem, tá vendo? Estão colocadas a uma determinada distância, né? Cargas se repelem. Então, o que a gente pode imaginar é o seguinte, que A vai adquirir uma aceleração devido à ação da força de B, né? Eu posso chamar isso aqui de aceleração de A, né? E B vai adquirir uma aceleração, né? A aceleração do B, devido à força que A faz sobre ele, né? Isso é o que nós chamamos de princípio da ação e reação, certo? Para toda ação, existe uma reação de mesma intensidade,
mesma direção, só que de sentidos contrários. Então, qual que é a característica da ação e reação? Elas possuem a mesma intensidade, têm a mesma direção, só que sentidos contrários. Elas possuem a mesma natureza, ou seja, se essa força for de campo, devido ao campo elétrico aqui, então vai ser uma força de campo, certo? A ação e a reação. Se a ação for uma força de contato, né, por exemplo, você empurrar um bloco, então um bloco vai empurrar você para trás, certo? Por isso que essa é a resistência que você sente de empurrar um bloco, é a reação do bloco a você, certo? Então é uma força de contato também. E principalmente que vocês têm que entender e internalizar isso é o que? São aplicadas a corpos distintos, então elas nunca vão se anular. O exemplo clássico é aquele da maçã lá, né? Quando a gente tem a maçã em cima da mesa, o que está acontecendo é que eu tenho uma força normal que é devido ao contato da mesa com a maçã, que é realizado pela mesa sobre a maçã, e a força peso, que é realizada sobre a maçã, mas pelo planeta Terra, que aí, pelo fato deles não serem um par ação-reação, apesar de terem o mesmo modo, mesma direção, mesmo sentido, quando a maçã está em cima da mesa, tá certo? Eles não são um par ação-reação. Por esse fato, eu posso dizer que a normal e o peso aqui se cancelam e mantém a minha maçã no estado de inércia, tá certo? Então, a normal é a reação que a superfície faz sobre a maçã, e a peso é a força que o planeta Terra exerce sobre a maçã, tá? Então, por isso que elas podem se anular. Mas como peso e normal estão sendo aplicados ao mesmo corpo, maçã, então eles não podem ser o quê? Um par ação-reação. Par ação-reação necessariamente tem que ser o corpo A que faz no corpo B, e aí eu tenho uma reação do corpo B no corpo A, e vice-versa, tá certo? Sempre tem que ser aplicados em corpos distintos. Tá? E aí, por exemplo, vamos olhar para essa questão aqui desse avião. Como é que a gente sabe que o avião consegue decolar, né? Existe uma ação que é aplicada sobre ele que possui uma reação que é exatamente a força que o avião faz, as turbinas do avião fazem sobre o ar para trás, certo? E aí o ar age sobre o avião no sentido contrário, mesma direção, mesma intensidade, mas no sentido contrário. E aí, o que nós podemos observar aqui é que o avião ele só decola devido a uma ação do ar sobre ele, que é gerada por uma reação, né, do avião empurrar o ar para trás, tá certo? Então, aí os dois corpos que a gente pode imaginar são o avião e o ar, tá certo? Então, a gente tem aí, novamente, o princípio da ação e reação aplicado no movimento do avião, por exemplo, certo?